Galera, eu tenho muitas bombas pra contar pra vocês no vídeo de hoje. Tô animadaço pra estar mais uma vez aqui informando vocês sobre tudo que acontece no K-pop, então não sai daí, tá? E também tem que deixar o joinha, né? Pô, se você quer ficar antenado sobre tudo que acontece por lá, você tem que deixar o joinha aqui. Faz isso aí agora, porque senão não vai ter show do BTS aqui ano que vem, hein? Bom, e como a gente tá falando de BTS, por que não começar pela HYBE, hein? A real é que tem membro enfrentando acusações graves após revelar que tomou banho com um membro menor de idade. E aí é foda, né? A participação do Katseye no Kids' Choice Awards de 2025 ganhou essa grande atenção aí após o grupo participar da tradição típica do evento, que é o ataque de Smile. Durante a transmissão ao vivo pós-shows com as integrantes Sofia, Lara e Yoonchae, o grupo conversou casualmente ali sobre como se limparam depois de serem encharcadas de Smile, que são momentos em que um idol ou um grupo demonstra um comportamento fofo, infantil, um pouco desajeitado, aquela papagaiada toda, né? Em determinado momento, Lara e Yoonchae compartilharam que acabaram tomando banho juntas, um detalhe que rapidamente se tornou fonte de controvérsia por causa da idade da Yoonchae. Ela tem 17 anos enquanto a Lara tem 19. As duas riram da situação, com Yoonchae dizendo que normalmente não se sente confortável em se expor, e isso também complicou as coisas ainda mais, porque apesar da brincadeira descontraída entre as duas, alguns usuários do X, do X, compartilharam preocupação, não só por causa da idade da Yoonchae, mas por ela dizer que fica desconfortável em se expor. Lara tem quase 20 anos e Yoonchae é menor de idade. Outros também saíram em defesa da Lara, enfatizando que o momento foi compartilhado em um contexto descontraído e inofensivo. Pode ser uma situação descontraída entre as duas? Pode, mas acaba sendo estranho pelo fato de um ser menor de idade, né? E a carreira da Somi segue sendo motivo de discussão online, e eu vou te falar, tá? Essas críticas aqui eu já concordo bastante. Eu passo pano pra caramba pra isso aqui, porque eu já falei milhares de vezes aqui no canal que a carreira da Somi tá sendo destruída, cara. Eu vou te falar uma parada aqui. Se ela não fosse famosa, se ela não tivesse consolidado o nome dela na indústria, pra mim eu já diria que acabou a carreira dela, tá? Eu entendo que muita gente não queira aceitar isso, porque muita gente fecha os olhos e não gosta quando o idol delas é criticado, mas a real é que a Somi parece que abandonou a carreira, cara. Ela me aparece e anuncia retorno com uma faixa digital, cara. Como é que pode isso? A gente esperando um álbum completo, pelo menos um MV, e a mina me apresenta uma faixa digital. Mano, é muito ruim, é muito ruim. A administração da carreira da Somi é ruim pra cacete. Tem muita gente que pede pra eu xingar menos nos vídeos ou não xingar, e eu juro que eu tô tentando. Mas tem hora que não tem como, velho. E o pior é que a Somi não demonstra querer alguma coisa a mais no mundo da música, entende? E isso que torna ainda mais frustrante, ainda mais, sabe, irritante a parada. É isso que irrita a gente. Patrocínios parecem insuficientes pra ela. É como se ela tivesse refletido sobre a carreira e chegado no ponto de que eu fiz uma decisão errada aqui, eu assinei com a The Black Label, me fudi, já era, não tem como voltar atrás mais, eu vou focar nos patrocínios mesmo e viver disso, me dá lucro mesmo. Então, assim, se minha carreira tá estagnada, pelo menos eu tenho dinheiro, eu tenho do que viver, entende? Pô, uma faixa digital, cara, ainda por cima só uma, quer saber? Vou me estressar mais falando sobre isso não. E a Lisa, casou? Bom, tem fonte famosa aí alegando isso. Em Hollywood, insiders frequentemente compartilham supostas informações sobre estrelas, jogos, às vezes eles nomeiam diretamente e às vezes não. São as famosas fontes, né? E essas informações são chamadas nos States de blind items. E o Crazy Days and Nights é o site mais popular para listar isso daí. Uma postagem feita no site em 19 de junho alegou que um membro do grupo Bicolor se casou secretamente. Muito sugestivo, né? Daí uma conta popular no TikTok, por comentar a suposta notícia, alegou que o grupo Bicolor era uma referência ao Blackpink, claro, e que a Lisa era a suposta integrante que se casou, o que viralizou com mais de 200 mil views. Assim, véi, de fato, tudo sobre a vida amorosa da Lisa é uma incógnita, né? O Frederic começou a aparecer com ela em várias fotos em lugares diferentes e até hoje ninguém tem certeza do que de fato rola entre ele e a Lisa. Mas é bem óbvio que alguma coisa rola ali, entende? Então assim, a Lisa nunca confirmou isso, tá ligado? E se ela não veio noticiar algo que os fãs nitidamente veem, se ela não veio noticiar que está em um relacionamento,
Eu acredito muito que a Lisa também poderia facilmente se casar sem comunicar ninguém. Porque, ora bolas, uma coisa é você esconder o seu relacionamento até você tá pronto pra revelar ele, e você só ser exposto por um meio de comunicação, tipo a dispatch. Outra coisa é você simplesmente ficar aparecendo com o seu namorado ou com a pessoa que você tá tendo alguma relação ali, deixar isso bem aparente, bem explícito para as pessoas e não contar pra ninguém que aquele é de fato o seu namorado, ou que você tem um caso com ele. O que dá a entender que a Lisa delimita um limite ali, né, em que as pessoas não sabem o que se passa na vida amorosa dela, mesmo que ela deixe bem exposto que ela tem alguma coisa, que ela tá em algum tipo de relação ali. Mas claro, até que se torne verdade, rumores são só rumores, né. Além disso, eu acho que a Lisa não ia conseguir esconder um casamento, tá ligado? E o Suga viralizou com uma notícia que chocou os fãs e internautas. Foi relatado que ele ajudou a estabelecer um centro de tratamento para tratar pessoas com transtorno do aspecto autista. O centro de tratamento Myung-gi no hospital Severance realizou uma cerimônia ali para comemorar sua generosa doação de 5 bilhões de wons, que são cerca de 3,64 milhões de dólares. Também foi revelado que o Suga se encontrava diretamente com essas crianças autistas e as ensinava a tocar instrumentos, testemunhando de perto como a música aumentava e ajudava a expressão emocional e até linguística dessas crianças. Realmente muito foda, né? Com isso, ele fez história com a maior doação individual já feita por um idol. Cara, isso é incrível, é fantástico. Uma salva de palmas aí pro Suga. Aí sim, cara. Se você tem dinheiro, se você pode, tu não é obrigado, mas quando você faz, é muito incrível, eu acho muito foda. E o Joo Hak-neon fez declaração bombástica sobre o seu suposto escândalo de prostituição. Pra quem não sabe, um meio de comunicação coreano expôs o ex-membro do The Boys por solicitar prostituição de uma ex-estrela pornô japonesa. De acordo com reportagem exclusiva da Teen Asia, vários informantes da indústria do entretenimento disseram ao meio de comunicação que o membro havia feito isso. Joo Hak-neon se encontrou com Azuka Kirara em um bar particular em Tóquio no final de maio. Naquela noite, ele pagou por sexo com ela, ele se prostituiu. Pelo que eu entendi, não foi apenas ele, mas outro produtor que trabalhava na 100, que foi removido da empresa devido ao problema da prostituição. A Teen Asia informou que a empresa encontrou evidências circunstanciais de que Joo Hak-neon se prostituiu com Azuka, enquanto verificavam a legitimidade das alegações de Chu Kang-bum-soo. Embora inicialmente tenha negado as acusações, após receber provas contundentes, ele admitiu as acusações. Segundo a lei coreana, qualquer cidadão coreano, seja no país ou no exterior, que se prostituir, pode estar sujeito a uma multa de até $2.180 ou até 1 ano de prisão. A Teen Asia listou essa lei e a revelação da prostituição como um dos principais motivos pelo qual a empresa decidiu remover o Joo do The Boys. Olá, aqui é Joo e primeiramente peço desculpas por ter preocupado a todos com assuntos tão desagradáveis, assim como aos fãs que ficaram muito chocados com as notícias sobre mim. Em 30 de maio de 2025, estive presente em uma reunião com álcool por volta do amanhecer, junto com os meus conhecidos. É verdade que eu estava lá, mas é totalmente falso que eu tenha participado de atos ilegais ou prostituição, como sugerem artigos e boatos. Estou refletindo profundamente sobre as minhas ações e quero oferecer minhas mais sinceras desculpas àqueles que ficaram chocados. Obviamente, isso não acalmou as coisas pro lado dele e ele sentiu que precisava falar sobre isso detalhadamente, que veio no dia 22 de junho. Antes que a agência recebesse uma solicitação do Chu Kang-bum-soo, fui o primeiro a saber que as fotos haviam sido tiradas. Expliquei imediatamente a situação com sinceridade à empresa e pedi ajuda. Reconheci a parte em que eu estava errado e tentei tomar decisões que minimizassem os danos aos outros membros. Passei muitas noites sem dormir, cheio de culpa em relação aos fãs que me apoiavam e aos companheiros de equipe com quem compartilhava tudo. Foi incrivelmente doloroso. Como resultado, interrompi todas as atividades e discuti medidas de acompanhamento com a empresa. No entanto, a agência enviou repentinamente um acordo de rescisão e uma declaração de acordo que me exigiam um pagamento de mais de 1,46 milhões de dólares. Eles também me pediram uma multa altíssima que nem sequer é exigível de acordo com os termos do nosso contrato. Afirmaram que não havia margem para negociação. Incapaz de aceitar uma exigência tão irracional, me recusei a assinar um acordo de rescisão em 17 de junho de 2025. No dia seguinte, a agência divulgou abruptamente um comunicado oficial anunciando
oferecendo minha saída do grupo. Isso foi antes de qualquer artigo do Tio Cambon Show ter sido publicado. Imediatamente depois começaram a surgir notícias de que eu havia conhecido uma atriz audiovisual. Então, uma reportagem exclusiva chocante do Tenasia me acusou de prostituição. Com base nessa notícia, fui imediatamente rotulado como agressor sexual por outros meios de comunicação, blogueiros e youtubers. No dia seguinte, alguém chegou a registrar um boletim de ocorrência contra mim por prostituição com base naquele artigo falso. A velocidade e a sequência desses eventos pareciam muito coordenadas. Era como se alguém estivesse inventando um motivo para a rescisão do meu contrato. Fiquei com medo de ser rotulado de criminoso sexual pelo resto da vida, se permanecesse em silêncio. Tudo isso aconteceu em apenas 2 dias, portanto não pude mais ficar em silêncio. Divulguei essa declaração e apresentei uma queixa-crime contra o jornalista responsável pela reportagem falsa. Também pretendo entrar com uma ação civil contra o jornalista e o veículo de comunicação. Além disso, processarei a pessoa que me denunciou à polícia por falsa acusação. Há também aspectos injustos na justificativa da empresa para forçar minha saída. A cláusula que citaram, atos que prejudicam reputação, é muito vago e aberto a interpretações arbitrárias. O contrato original especifica atos como dirigir sob efeito de álcool, uso de drogas, jogos de azar, prostituição, agressão, abuso sexual e fraude. Nunca cometi nenhum desses atos. Além disso, a agência não seguiu o procedimento de rescisão adequado descrito no artigo 15, parágrafo 1 do contrato e me demitiu unilateralmente. Em 30 de maio, não estou afirmando que meu comportamento foi impecável. Reflito profundamente sobre minhas ações e levarei essa lição comigo pelo resto da minha vida. Mas sem saber porquê, de repente me transformei em um criminoso sexual da noite pro dia. Parecia um assassinato de reputação. Sentia que todos me apontavam um dedo por onde eu passava. Chorei sem parar, pensando nos fãs, na minha mãe e na minha família que me apoiaram. Se eu desistisse sem revelar a verdade, seria para sempre lembrado como criminoso sexual. Responsabilizarei até o fim o jornalista e o veículo de comunicação que me noticiaram falsamente e pretendo descobrir quem está por trás de tudo isso. É assustador lutar contra uma empresa poderosa sozinho, mas preservarei até o fim por aqueles que ainda me apoiam e se importam comigo. O que vocês acham disso aí, hein? Deu ruim pra ele ou não? E a Lisa, se casou? Lariunche, achou estranho saber que elas tomaram banho juntas, sendo uma de menor e a outra de maior? Comenta tudo isso aí que eu quero saber o que você pensa a respeito, hein? Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se ainda não fez, é o momento agora, porque o YouTube gosta disso, quando você deixa o joinha, ele entende que o vídeo é legal, no canal, ativa as notificações pra todas, pra sempre receber, divulga pra mais pessoas, e fui!